Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do 25º vídeo. Hoje o assunto é superação. Segredo da superação. O que esconde atrás da superação? Milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo superam enormes dificuldades, barreiras, deficiências físicas, pessoas que aprendem a tocar, a desenhar com a boca, a pintar com pés, tocar sem ter mãos, né, sem ter todos os dedos, enfim, tem vários e vários exemplos. E personalidades que superaram enormes dificuldades. Já falamos sobre Thomas Edison, não tinha nenhuma condição financeira, vendia, era ambulante no trem e naquela época, para ser autodidata, tinha que recorrer livro e não tinha internet, tinha que ir na biblioteca pegar livro e estudar sozinho. E que hora? À noite, claro, de madrugada e de final de semana, se é que tinha final de semana naquela época, né? O próprio Dr. Masaru Taniguchi teve que superar o medo, a insegurança, as críticas alheias, né, para poder iniciar o movimento de iluminação da humanidade. Na declarações da fundação da Senchonoye, né, fica bem claro, né, hesitei, medo, a insegurança, deixar a segurança financeira, arrumar tempo para escrever, editar, imprimir, confeccionar revista, distribuir, tudo isso precisa de capital. E ele não tinha nada disso, teve que superar tudo isso para iniciar o movimento de iluminação da humanidade. Falar um pouco sobre George Eastman. George Eastman foi o fundador da Kodak, as máquinas fotográficas Kodak. A Kodak foi uma das empresas que fechou por causa da mudança da tecnologia. As máquinas fotográficas são todas hoje digitais. Na verdade, atualmente já nem existe mais máquina fotográfica, né? Só tem profissional, mas o pessoal só usa a câmera do celular, do smartphone. George Eastman também foi um menino muito pobre. O pai dele faleceu. Quando aconteceu isso, a mãe, ele tinha 15 anos e a mãe disse: Filho, não tenho mais dinheiro para mandar à escola. Eastman, a menino de 15 anos, ficou desesperado, porque ele tinha sonho de estudar, se formar, mas ele refletiu, pensou, né? Basta eu ser uma pessoa que trabalhe em benefício da sociedade e serei, né, uma pessoa reconhecida. Vou já fazer um trabalho útil à sociedade. E ele se empregou mas ele tinha outro sonho. Eastman empregou-se numa companhia de seguros em Rochester como servente, recebendo $3 semanais. Não gostava desse trabalho, é claro, nem era o objetivo dele. Não era seu objetivo último da vida. No entanto, para escalar até o topo da montanha, é evidente que não existe outra saída senão escalar firmemente, iniciando com o primeiro passo no sopé. E é um homem extraordinário, porque com 15 anos, quando recebeu o primeiro ordenado de $3, deu para sua mãe dizendo: Mamãe, por favor, aceite-o. E a mãe disse: Não, esse dinheiro é fruto do seu trabalho, você já é independente e daqui por diante tudo que diz respeito a você deve você mesmo resolver. E o dinheiro que sobrar, deposite-o. É muito valioso esse dinheiro que é produto do seu trabalho. Se o deixar depositado, chegará o dia em que ele será muito útil. Enfim, não vou contar da história, porque é bem extensa, né? Teve enorme dificuldade quando criou a primeira chapa de filme, vendeu, mas tinha defeito, ele teve que recolher tudo, e não tinha mais dinheiro, mas mesmo assim persistiu, caiu, foi para falência, igual o Walt Disney, que foi para falência 2, 3 vezes, mas levantou. O segredo hoje, o pessoal diz, por causa que
tem que ser resiliente. O George Eastman foi exemplo de resiliência. Mas a questão é, de onde vem essa força? Essa força da decisão, essa coragem, essa determinação, essa obstinação, essa dedicação, né, para superar a enorme dificuldade. O Dr. Masaru Taniguchi diz que a força vem de som. Primeira coisa na vida, né, para fazer qualquer coisa, se você tem uma ideia, você tem que colocar isso em prática. Precisa agir com decisão, com persistência e coragem. Diante daquele que avança com determinação, surgem muitas e muitas pessoas oferecendo-lhe cooperação. Podem surgir dificuldades, mas que importa? Tenha coragem e afaste. Realmente, quando você está decidido, determinado a fazer alguma coisa bem ao próximo, a porta se abre. Já contei isso uma vez. Nós iríamos fazer um seminário da prosperidade. Alugamos um salão para 1.500 pessoas. Eu já disse, né, acho que eu não tinha cabeça na época. Se tivesse cabeça, não tinha feito isso. Mas, enfim, alugamos e não tinha essa coisa de não vir 1.500 pessoas, né? Um dia eu fui numa emissora de TV local, como tinha um programa ao meio-dia sobre variedade, enfim, tinha entrevista com o pessoal local, e ia pedir para fazer uma entrevista lá e divulgar o evento. E fui procurar a diretora, a produtora do programa de televisão. Quando eu cheguei lá e me apresentei, a pessoa disse: "Nossa, que bom que você chegou." A pessoa que estava programada para ser entrevistado hoje não veio. E estava pensando como tapar o buraco. Você chegou, então você vai entrar. Daqui 5 minutos você entra no ar. E entrei na televisão ao ar em 5 minutos. Nunca tinha estido frente de uma câmera. Nem sei o que eu falei, mas sei que aconteceu. Para aqueles que não se afligem nem perdem ânimo em situações desesperadoras, desanimadoras, avançam sempre com determinação e coragem, as dificuldades deixam de ser dificuldades, as portas se abrem. Aquele que não toma a iniciativa de dar o primeiro passo em direção à oportunidade acaba perdendo para sempre. Se você não der primeiro passo, você nem sabe se está certo, está indo na direção certa ou errada, e se aquilo que você está pensando fazer vai dar certo ou não. Este mundo só reserva bons lugares somente às pessoas decididas, capazes de resolver os problemas com lucidez e determinação. Se você ficar indeciso, pensando só, não vai conseguir ter lucidez, né? É preciso dar primeiro passo e para ver até o que acontece. Eu já vejo muitas pessoas que só ficam pensando, né? Vou fazer, não vou fazer. Não só pessoas, mas muitas empresas estão vendo que a coisa tá preta, né? Tá crítico, e fica só pensando. Como não faz nada, não sabe nem o que tem que fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, ou o que vai dar certo. Tem que dar o primeiro passo, até se você der o primeiro passo, é como subir um degrau acima, você enxerga um pouco adiante e vai ver a luz, né? Primeira coisa é você ter coragem de dizer sim ou não aos outros e a si mesmo, principalmente a si mesmo. Para você conseguir alguma coisa, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Então, e também não só abrir mão, mas também você não pode ficar com meio receio de críticas, opiniões alheias. Existem pessoas que vivem a sofrer carregando o pesado fardo das infelicidades porque não têm coragem de dizer não, nem mesmo no caso de bastar uma palavra de recusa para escapar da infelicidade.
O não, o sim ou não, no fundo, você tem que dizer para você, né? Não é para outra pessoa. Você tem que dizer isso, vou aceitar, é sim ou não. É para você mesmo. E, geralmente as pessoas ficam culpando, né? Eu não tenho coragem para dizer para o outro. Você tem que falar para você, não tem que falar para o outro. Tem que falar para si. Você tem que saber dizer sim ou não. Imagina se alguém te pede para transportar uma droga, né? Você vai viajar e fala, me leva esse pacote. Você tem que saber dizer não. Por mais que ofereça, sei lá, US$ 10.000, e você tem que dizer não. Não é não e ponto final. Não tem essa coisa de vou pensar. Não é não. Sim ou não. Você precisa ser pessoa de caráter. Aquele que tem a verdadeira consideração com seus semelhantes são pessoas de caráter firme. Quando sabe que uma coisa é boa, é útil, é benéfica para todas as pessoas, você tem que defender aquilo. Dedicar, fazer aquilo com determinação. Frequentemente recebo carta de adepto com o seguinte teor: sei que a revista Seichonen é uma ótima revista e penso que divulgá-la é beneficiar a humanidade. No entanto, ainda não tenho coragem de aconselhar sua leitura aos meus amigos devido à minha fraca personalidade. É falta de caráter, né? Se uma coisa é boa, você tem que defender. Hoje muitas pessoas da Seitianoye têm medo de dizer que é da Seitianoye. É engraçado, não sei porquê. Simplesmente tem medo, não sei qual o problema, né, de dizer que é da Seitianoye. Até onde eu sei, todas as pessoas que praticam o ensinamento da Seitianoye estão felizes. Nunca vi comentário negativo. Pode ser que alguém diga eu desisti, mas todos eles dizem não deu certo, não foi melhor porque eu não persisti. Mas realmente, se você ler o livro do ensinamento, você não vai ver nada que vai contra, né, bons costumes, questão ética, enfim. Muito pelo contrário, só aconselha a fazer coisas boas, pensar de forma positiva, alegre, feliz e fazer bem ao próximo. Eu não entendo qual é o receio das pessoas que muitas escondem, mas só não consigo entender por quê. Decisão é hábito de praticar imediatamente. Crie o hábito de praticar com decisão aquilo que considera boa ação, pensando que não praticá-la significa prolongar o sofrimento da sua vida. Existem pessoas que perdem meio dia, um dia inteiro, ou até semanas, né, para resolver um problema que seria solucionado em 10 minutos, às vezes 1 minuto, um telefonema. Né? Essas pessoas ficam horas e horas consumindo de aflição, ansiedade e indecisão, se irão falar com aquela pessoa. É questão de 1 minuto ou dois, de receber um sim ou não, mas está resolvido, né? Se for não, você vai pensar outro jeito. Se for sim, você vai prosseguir. Voto de aprimoramento da Seitianoye é o que o Dr. Masaru Taniguchi escreveu para os adeptos. Mesmo que ocorra um tropeço, não ficaremos com semblante abatido e nesse instante vamos nos levantar e olhar para a luz. Essa é a atitude do praticante da Seichonoye. Seguir isso. Caro leitor, não tenha medo de cair. Temas apenas a sua própria indecisão. A queda é motivo de alegria ao reerguermos. Os tropeços e quedas que sofremos nesta vida sofrem de como elementos que nos ajudam a alcançar aprimoramento e vivência. A gente aprende a se errar, aprende a ser mais humano, corrigir defeitos, né? Compreender por que fez aquilo ou não fez. E vamos desenvolver nosso sentimento de amor e bondade praticando, não tem outro jeito.
Muitas vezes você tem boa intenção, faz e você recebe crítica ou desagrada. E com o tempo você vai entender que devia ter feito de outra forma. Tomar decisão é escolher um entre vários caminhos. Portanto, sempre implica abrir mão de alguma coisa. Já falei, eu era jovem, estudante, estudava à noite, trabalhava o dia todo, voltava, chegava em casa meia-noite, tinha muita vontade de divertir, né? Era jovem, passear, enfim, ficar em casa, ficar à toa, né? Muitas vezes eu tive vontade de largar, né? Chutar o balde, como diz, né? Tinha que dar tudo errado na vida. Já falei, acho que no vídeo retrasado, um dia saí da faculdade, estava chovendo, tinha que trocar de ônibus no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Tinha que descer na Praça da Sé e tinha que ir até lá embaixo no Parque Dom Pedro. Me molhei todo e foi o dia que eu olhei para o céu e falei: o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou aqui na meia-noite, tudo molhado? Mas não desisti. Se você quer receber alguma coisa, você tem que dar alguma coisa, mesmo que seja trabalho, dedicação, tempo, enfim, você tem que dar alguma coisa para receber algo. As pessoas decididas, uma vez tomada a decisão, põem em prática com grande determinação, convictas de que tomaram a melhor decisão e não ficam conjecturando se vai dar certo, vai errado, se foi melhor ou foi pior. Fiz, tomei a decisão e vamos ver o que, que acontece. Aí, espera as coisas acontecerem. Quando a mente não está totalmente livre, o homem se apega às coisas, apegando-se a resultado, quero que a pessoa faça isso, pense assim, faça desse jeito. Você acaba cometendo erro de julgamento ou perde dias inteiros em indecisões e preocupações. Diariamente, o mundo vem lançando os medrosos e fracos no abismo da desesperança. Isso porque os medrosos e fracos perdem a coragem na hora H e não se lançam com determinação àquilo que desejam realizar e assim acabam perdendo a oportunidade que deviam ter agarrado. A grande questão é como superar o medo, a insegurança, a indecisão, a hesitação, o receio, medo de crítica, medo de dar errado, enfim. O que tem que fazer? Qual o segredo da superação? A força para ter coragem, determinação, dedicação, resiliência, vendo de só. A coragem, a determinação, a dedicação, a atitude vencedora, resiliência não é tônico que é vendido na farmácia. Não adianta você dizer, você tem que ser resiliente, você tem que ter atitude vencedora, a atitude faz altitude, você tem que ter mente rica, mente milionária, ou aquelas frases de incentivo, né? Insista, persista e nunca desista. Esse aqui até gosto. Insista, persista e nunca desista. Eu acho legal. Mas a questão é que é fogo de palha, né? Quando você ouve uma palestra, ouve um vídeo, lê um livro, você fica entusiasmado. Eu já contei, né? Ficava sempre deprimido depois de 2, 3 dias, uma semana, porque eu não conseguia fazer aquilo que estava escrito no livro. Sabia que tinha que fazer aquilo, ter aquela postura, mas cadê a coragem, a força para realizar isso? Não adianta saber que a atitude faz a altitude. Tem que ter atitude vencedora. E a atitude não é vendida na farmácia. Ou aqueles conselhos, né? 10 atitudes vencedoras, 10 não sei o quê, 5 maneira de vencer a timidez. Enfim, tem vários
vários blogs, vários vídeos. A questão é que nenhuma delas ensina realmente como vencer a timidez, como vencer o medo, como vencer a hesitação. O que tem que fazer? De onde vem? Segredo da superação. A resposta está no livro Verdade da Vida, volume 1. Aliás, no prefácio do livro. A força da superação que vem do Dissô. Quando a força criadora da vida se manifesta perfeitamente, há saúde, paz, prosperidade, progredir do indivíduo, do lar e da sociedade. Mas quando a força criadora da vida não estiver plenamente manifestada, há doença, pobreza e todas as demais dores e sofrimentos. O que impede a manifestação da força criadora da vida? É a ilusão. Quando se elimina a ilusão, todo obstáculo é retirado, a força criadora da vida passa a se manifestar livremente e apaga a doença. Flui a dádiva infinita do mundo do Dissô, do reino de Deus, e conforme a necessidade, todas as espécies de dores, dificuldades, sofrimentos, medos, por si se desintegrarão, por si se desaparecem. Foi o prefácio que o Sr. Daijiro Matsuda, irmão do Sr. Miyoshi Matsuda, os dois irmãos que iniciaram, são os pioneiros da Seichanoe no Brasil, em 1933, 1933, 33 e 34, esse livro chegou ao Brasil, foi lançado em 1932 no Japão. Menos de um ano depois, estava no Brasil e caiu na mão dos irmãos Matsuda. E o senhor Daijiro Matsuda estava enfermo, quer dizer, doente à beira da morte, para dizer a verdade, porque a infecção amebiana, microbiana na época não tinha penicilina, não tinha antibiótico, era morte, quase morte certa. No entanto, esse enfermo que não conseguia nem levantar da cama, ao ler o livro, em um dia se levantou e foi trabalhar no campo. Um dia. Quando a força criadora da vida se manifestar perfeitamente, há saúde, paz, prosperidade, progresso do indivíduo, progresso do lar, progresso da sociedade. O que tem que fazer? Eliminar a ilusão, e é isso que vamos ver. O segredo da superação. O que é essa ilusão? Caro leitor, jamais se queixe de que falta coragem, jamais queixe que é medroso, fraco por natureza, é hereditário, nasci fraco, enfim. É impossível ser medroso, fraco, a não ser quando eles são criados pela mente em ilusão. A mente em ilusão significa que existe um encobrimento, o nódoa da ilusão. Nódoa é manchinhas que vai surgindo, sujeiras, né? Que impede a manifestação do Dissô, isto é, da força criadora da vida, que é a força da superação, que se manifesta como coragem, como força de decisão, determinação, dedicação, persistência e resiliência. O que são nódoas da ilusão? O homem é um ser diamantino. Está aqui o diamante. Diamante é diamante. Nasce diamante e ele não se mistura. Ela é pura. Água é água, né? Mas se você joga sujeira, ela se mistura e fica tudo embaçado. O diamante não. O pó fica grudado. E é exatamente isso o ser humano. O ser humano é um ser diamantino, já nasceu diamante. É sua essência, seu Dissô, sua vida, semente da vida que está dentro do homem, que o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Dissô, é como um diamante. Ela não se suja, não se contamina, não se mistura. Ela é perfeita. E por isso que ao redor dela surge nódoa da ilusão, que são essas manchas.
Toda vez que fala uma palavra negativa ou pensa eu sou fraco, eu sou medroso, eu não consigo, ou tem raiva, fica revoltado, fica com ódio, surge essa nova da ilusão. Por isso que foi, não sei como é que se alguém fez aquele desafio da semana retrasada, mas é fundamental fazer o desafio por causa disso. Pessoa que conseguir fazer aquele desafio, toda certeza absoluta, não tem mais nenhuma nódoa da ilusão. Nódoa da ilusão são sujeiras, pós que cobrem o ser diamantino, o dissô do homem. Os principais encobrimentos, o Dr. Masaru Taniguchi tem um livro que ele explica, são os 4 encobrimentos da natureza divina do homem. A ilusão são sujeiras mentais, as sujeiras mentais que impedem a manifestação do dissô da força da vida. E esse é a nódoa, é a ilusão. Cobre. Quando a nódoa aparece, ela corta a ligação com Deus. Nossa mente é como um projetor, uma lente mental. Quando tem sujeira, projeta sujeira e esse mundo aparece todo embaçado, tudo desorganizado, confuso, cheio de dores, dificuldades, sofrimentos, viram um inferno. O nódo da ilusão que faz isso, ela é uma força que cria coisas negativas na nossa vida. É exatamente isso que acontece aqui. São sujeiras. Tem que tirar os pós. Por isso que na Sutra está desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. A forma de eliminar é usar o expediente de salvação, leitura da Sutra, Shinsokan, práticas de purificação, oração, de perdão, enfim, são expediente de salvação. Tudo isso tem que estar acompanhado de arrependimento. E quando você começa a praticar a verdade, quando começa a ler livro, ouvir vídeos, ler sobre verdade, acontece a desintegração. Desintegração é, imagina um copo cheio de sujeira. O copo ficar limpo, a sujeira tem que cair. Isso é desintegração. E isso reflete na vida. Normalmente, muitas pessoas na Seichonoe no início ficam assustadas porque realmente começa a acontecer desintegração. Em vez de melhorar, começam a suceder coisas ruins, coisas que, enfim, que causam medo. Mas isso é desintegração da ilusão. Não fica preocupado. Quanto mais você pratica, quanto mais você lê Sutra, quanto mais você faz Shinsokan, vai acontecer a desintegração, é sujeira, é crosta que está caindo, não tem outro jeito. É limpeza que está acontecendo no seu organismo. Muitas pessoas que têm doença começam a ter outros sintomas, pensam que em vez de melhorar, piorei, mas aquilo está ajudando a limpar. Quando limpa aqui a nossa mente e manifesta a força da vida que faz manifestar a saúde, a alegria, a harmonia, a prosperidade e assim por diante. Quando a força da vida se manifestar na sua plenitude, para isso tem que eliminar primeiro as notas da ilusão. Não adianta só ficar pensando, eu preciso ter essa atitude. A nódoa da ilusão não deixa ter essa atitude. Eu preciso ser corajoso, não posso ter medo. Mas a nódoa da ilusão faz você ter medo. A partir do momento que você se torna plenamente consciente do seu dissô, que é a filiação divina, que é filho de Deus, nunca mais terá medo e fraqueza. Porque é a mente da ilusão que faz aparecer o medo, a fraqueza, como uma névoa impedindo a manifestação da força da vida. Quando a força da vida aparece, é como se luz do farol e dissipa
a névoa. Quando a força da vida manifestar em plenitude, surge a força da superação por causa disso. A decisão, a coragem, a determinação, a dedicação, persistência, a resiliência surge naturalmente. De onde vem essa força da superação? O que eu tenho que fazer para manifestar, para eliminar as nódoas da ilusão? Como superar o medo e a fraqueza? Seja qual for o caso, o ser humano não consegue dominar o medo, a fraqueza íntima, enquanto não se conscientizar da força superior ao corpo que existe dentro de si. Se você confia no corpo, você vai ver o corpo e vai pensar, puxa, eu sou fraco, sou franzino, mal posso carregar equivalente ao meu peso, eu tenho limitações físicas, enfim, como ser humano você vai ver tudo limitado, que você não é nenhum super-homem, não tem poder extraordinário, só pode sentir medo. Por isso que você tem que conscientizar que dentro de você existe uma outra força superior que está dentro de você. Enquanto não conscientizar essa força superior ao corpo, você não vai conseguir afastar o medo, nem a hesitação, o complexo de inferioridade, enfim. Não consegue exteriorizar sua capacidade plena enquanto não estiver firme convicção de que dentro de si existe a força da vida, o de So, que é o Deus. Quando o Dr. Masaru Taniguchi perguntou o que é de So, a resposta foi Deus, sua mente e manifestação da mente. Ou a criação da mente, o Filho de Deus está dentro de você. Essa é a força da vida. E que essa força pode manifestar a qualquer momento, está dentro de você. Você não tem que sair para comprar, nem tomar emprestado, nem nada. Você tem a capacidade para fazer 2, 3 vezes do que a capacidade normal. Isso é natural, isso é bem comum. Extraordinária força vital. A pessoa se levanta da cama, né? Como aconteceu com o senhor Miyoshi, com o senhor Daijiro Matsuda. Em geral, a força vital da pessoa começa a agir. É comum o cabelo ficar preto, a gente escuta muito. Ou você vê que adquiriu vitalidade no rosto, no olhar, no corpo, enfim. As pessoas rejuvenescem, é muito comum entre os praticantes da Seichonoye. Se você me perguntar qual é a primeira coisa que um membro da Seichonoye deve tomar consciência, direi: acredite do fundo da alma, com toda a sua força, na sua potencialidade ilimitada. Quem traça o destino é a confiança que você deposita em si mesmo. Em outras palavras, o seu destino está dentro de você mesmo, dentro da sua autoconfiança e não fora de você. Semana passada já vimos isso. O homem é o senhor do seu destino. O homem esculpe o seu destino. O segredo da superação, uma parte do que vai acontecer, as dificuldades, enfim, tudo foi criado por esse karma. Se for karma positivo, claro, não vai criar dificuldade, mas os karmas negativos vão criar as dificuldades, as barreiras, as dores. Para você ter êxito na vida, tem 3 forças para realizar. Tem a força física, a força mental, que é o teu livre-arbítrio, que é 25%. Mas supondo que você só fez um monte de besteiras, pensou em besteira, acumulou karma negativo, você vai precisar de 50% aqui. O seu 25% aqui, sua força física, força mental, não vai dar conta. Por isso que você precisa da força da vida, que é o outro
25% eu chamo de terceira força. O segredo da superação, então, está na força da vida. Você aliar, trazer, despertar essa força da vida que está dentro de si. A chave da superação é tocar a vida que flui incessantemente. O que salva não são os rituais religiosos, mas a vida que flui eternamente, a grande vida do universo, é de onde emana a força da vida. Dr. Masaru Taniguchi foi bem enfática. A chave da superação está em tocar a vida que flui incessantemente. Essa força já está dentro de você, mas ela precisa ser acordada. Ela é vida. Enquanto você não se conscientizar que você é vida, ela não desperta. O segredo da superação está em tocar na vida, tocar a vida que flui eternamente através dos antepassados. É a vida que foi criada e que vem fluindo por gerações. Isso é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A forma de tocar na vida é fazer meditação Shinsokan. É você mergulhar. O fundamental da meditação Shinsokan, já falei em outros vídeos, é você entender o canto evocativo de Deus. O canto evocativo é até mais importante com a prática em si, porque se você faz prática sem entender o sentido do canto evocativo, você faz exercício de respiração. Inspira, né? Claro, faz bem para o pulmão, para o coração, mas você não está fazendo Shinsokan, não está sentindo a vida de Deus, você não está tocando a vida. Você tem que nascer de novo. Para isso você tem que sentir que você está brotando da raiz. Você tem que deixar tomar conta pela grande vida. Para isso você tem que anular a ilusão, que é o primeiro encobrimento do que pensar que eu sou o corpo, eu sou matéria. Eu e Deus somos um só. Você tem que conscientizar isso. Não existe fonte luminosa sem luz, não existe luz sem fonte luminosa. Luz e fonte luminosa são um só corpo. Da mesma forma, Deus e homem são um só corpo. Não existe homem, não existiria sem Deus, e Deus não existiria se não existisse homem. Deus e homem são um só corpo. Por conta disso, tem muita gente que diz que Deus é criação do homem, né? Porque se homem não existisse, Deus não existiria, isso é verdade. Mas Deus criou o homem, enfim. Não vamos entrar nessa discussão filosófica que não chega a nada. Querer discutir quem nasceu primeiro ovo ou a galinha. Como superar o medo, indecisão, insegurança, timidez, complexo de inferioridade, etc, etc. Isso já falamos no outro vídeo anterior sobre medo, como medo de dirigir, etc. Está na revelação divina da fé verdadeira. A paz existe no mundo interior e não no mundo exterior. O mundo exterior é fenômeno e se transforma agitada e rapidamente. Correndo atrás do mundo que se transforma incessantemente, não terão calma, mesmo que queira. Não vai ter determinação, a sabedoria necessária para ver se vai fazer correto ou não. Homens, por que não resistem no mundo absoluto, no mundo do dissono, reino de Deus? Em vez de correr no mundo do círculo, que gira agitadamente, porque não se assenta no centro do círculo? Centro do círculo, como fosse olho do furacão, lá é calmo. Ao redor do furacão, do olho do furacão, o vento gira muitas vezes acima de 200 km por hora, carrega carro, casa, destrói. Você não tem que ficar aqui. Quanto mais você estiver distante do centro, mais medo, insegurança,
temor você vai sentir. Você tem que sentar. Por isso que estou serenamente sentado no âmago da vida de Deus e aqui recebo a infinita força vivificante de Deus que flui para o meu interior. Isso é Shinsokan. Você tem que sentar no âmago da vida de Deus. Por que não resiste no mundo do eu sou filho de Deus, de sou, reino de Deus? No mundo do de sou, no reino de Deus que transcende as comparações, né? O dualismo do certo, do errado, do feio, do bonito. Quando se assentarem no mundo central, não haverá mais apreensão, medo, temor, insegurança, indecisão. Nada disso manifesta a força da vida, naturalmente, sem fazer nenhuma força. Isso vai vir naturalmente, vai fluir naturalmente. O treinamento mais importante consiste em conscientizar uma natureza divina de sou, plena de virtudes e harmonia que trazemos dentro de nós e esforçarmos para exteriorizar cada vez mais. Para isso, tem que fazer meditação. Se você tem praticado todos os dias meditação Shinsokan e sua mente está sempre em sintonia com Deus, a primeira ideia que lhe ocorrer diante de cada situação será, em geral, a mais acertada. É a primeira. A segunda, você já fez conta do positivo, negativo, vou ganhar, vou perder, vou isso, vou aquilo. Não vale, é a primeira. Pode parecer mais absurdo, mas é a primeira decisão. A primeira ideia é a correta. Você tem que fazer a pergunta: como agiria um filho de Deus nessa situação? É essa pergunta que você tem que fazer. Como agiria um filho de Deus nessa situação? E a resposta que vier é que você vai seguir. Porque muitas vezes você não vai poder fazer Shinsokan, né? Tá numa reunião, sei lá, que você vai dar licença, eu vou fechar os olhos, vou fazer Shinsokan. Isso é uma piada, né? Não vai fazer isso. Mas você pode perguntar: o que um filho de Deus, uma filha de Deus faria nessa situação? Você pode conseguir 10 segundos, 20 segundos, faz de conta que vai tomar água e vai pensar, você está perguntando. Isso dá para fazer facilmente, sem que ninguém perceba isso. O grande segredo de tocar na vida que flui eternamente está na revelação divina da grande harmonia. Gratidão, perdão e reconciliação. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Meditação, leitura de sutra, oração de perdão, as práticas de purificação, enfim, são expediente de salvação. Expediente não vai salvar. Para as práticas, para meditação, para Shinsokan, enfim, ter resultado, você tem que praticar aquilo que está na revelação divina. Tem que estar com mente grata, você tem que ter harmonia, você tem que estar reconciliado. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, me revelarei. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado.